Um crime ocorrido neste final do mês de abril em São Paulo, mais uma vez comoveu a opinião pública e tem revoltado os paulistas diante de uma suposta crise na segurança pública, algo que é bastante acobertado por estarmos num ano eleitoral, mas a crise está clara e é sobre isso que venho falar neste vídeo. Esse crime na capital é apenas mais uma vez mostra da ponta de um iceberg. Falei no vídeo anterior sobre a Cracolândia, que todo santo dia está nas mídias, na rede social, em vídeos, em depoimentos, em manifestação de paulistanos sobre a segurança pública na região de Campos Elíseos, Santa Cecília, enfim, na área central de São Paulo. Agora, este crime, o rapaz que de moto matou um estudante no Jabaquara, mais uma vez a bomba estoura na sociedade. Mais uma vez São Paulo é sacudida pelo problema da segurança pública. Tem agora notícia de ontem também, estudantes de escolas Jarinu, na região de Jundiaí, com ameaças de bomba, onde que está a notícia aqui? Autores de ameaças em escolas, usando os canais de comunicação, WhatsApp, rede social, estudantes colocando em pânico os pais, as famílias, as cidades. Todo dia uma novidade na segurança pública, todo dia um problema relacionado a ameaças, todo dia um novo crime. E o que a segurança pública está fazendo? Vamos lá. Primeiramente, a realidade é que a polícia está sobrecarregada. Todas. Guarda Municipal, PM, Polícia Civil, Polícia Federal talvez também, aí já não posso falar com precisão porque não tenho pesquisado muito. Estou pesquisando mais aqui, estado de São Paulo. Enfim, o que aconteceu com a segurança pública no estado de São Paulo? Primeiramente, vamos analisar a chegada da internet. O que aconteceu com o canal virtual nas mãos da população, pelo aparelho celular? Depois veio o WhatsApp, mas já com a internet nas mãos da população, o celular se popularizou. Famílias de todas as camadas sociais, de A até D, hoje até morador de rua tem também um celular, se comunica, sabe lidar. O que aconteceu depois que a tecnologia chegou a todo mundo? Os políticos jogaram a responsabilidade da fiscalização nas mãos da população. O povo se tornou o fiscal de tudo. O povo faz todas as denúncias. Então o que aconteceu? Os fiscais de posturas diminuíram. Em algumas cidades nem existe mais isso. Fiscais em geral, fiscal do comércio, fiscal disso, fiscal daquilo, que era tudo atribuição do poder público, de prefeituras, de governo estadual, foram diminuindo esses fiscais nas ruas. Por quê? Porque os políticos colocaram na cabeça da população que agora é o povo fiscal.
O povo fiscaliza, o povo tem como denunciar e mandar a mensagem, se comunicar com as prefeituras, com a polícia, com os políticos, com todas as autoridades. E o povo achou isso maravilhoso. Opa, agora eu posso denunciar. Opa, agora eu envio a mensagem, eu vejo uma coisa errada, eu já comunico direto à polícia, à prefeitura, isso, aquilo. Ilusão. A população tem esse poder nas mãos, mas que conhecimento ela tem? Vamos começar por aí. Um supermercado está vendendo produto com problema, produto com data de validade vencida, o consumidor detectou ali um problema num bar, num restaurante de limpeza, cozinha suja, viu barata, viu rato, viu qualquer coisa que ele precisa denunciar. Primeiramente, ele denunciar é o povo que está denunciando. O proprietário, alguém no estabelecimento comercial, viu ali alguém do povo filmando, fotografando, já marcou a pessoa que vai denunciar. Outra coisa, o público não tem o conhecimento técnico para avaliar se aquele problema ali é realmente real. O que aconteceu? O que está por trás ali daquele problema? Como aquele produto foi manipulado? Onde que está o problema do comércio? No armazenamento? Foi causado por algum funcionário que descuidou? O que aconteceu ali? Que conhecimento técnico alguém do povo tem para descobrir a fraude, o problema daquele produto naquele estabelecimento? Havia, antes da internet, profissionais da área, pessoas que estudaram para detectar a origem do problema. Havia fiscais com cursos, com treinamento para descobrir a raiz do problema no supermercado, no bar, no restaurante, no comércio que fosse. Eram pessoas que estudaram para aquela função, para aquela área. Algo que a população não tem. A população tem a visão superficial do problema. Ela vê um produto na prateleira, um produto com problema, ela fez a visualização superficial, detectou um problema, vai denunciar aquele problema, mas ela não sabe a raiz do problema, o que tem nos bastidores do comércio, na cozinha, no local de armazenamento, se o local está apropriado para o armazenamento, a temperatura local. É algo que está fora do alcance da população. Aí surge alguém dizendo assim, mas a população pode exigir entrar no estabelecimento comercial, na cozinha. O povo tem o poder nas mãos para fiscalizar, para solicitar ao gerente, eu quero conhecer a cozinha, o local de armazenamento dos produtos. Ok, ele vai lá, com conhecimento superficial e não técnico. Ele vai desconfiar que aquele local está com problema e vai fazer a denúncia. O que vai acontecer? Primeiramente, a pessoa ficou marcada. A pessoa é consumidora daquele estabelecimento comercial, daquele supermercado, ela já ficou conhecida dos funcionários e do gerente. Como ela vai continuar indo ao local, sendo que ela ficou marcada no local como uma denunciante? Depois, ela não tem um conhecimento técnico, ela tem um conhecimento superficial.
ela não gostou ali da situação da limpeza, tudo, mas ela não tem um conhecimento técnico. O que vai acontecer? O comerciante, o empresário, que tem mais conhecimento que o povo, vai lá, entra na justiça com com os advogados dele e vai dizer, mas eu trabalho na área, eu conheço, eu sei porque estava armazenado daquele jeito o produto. E vai ficar aquele confronto. Ou seja, o povo, a pessoa do povo que denunciou, que tem menos conhecimento, vai brigar com alguém que já tem anos trabalhando na área, que vai justificar que ele está certo, que ele sabe como armazenou o produto, que ele sabe o que fez. E aí? E o profissional da área, aquele que se formou para fiscalizar, que tem o conhecimento técnico, que trabalha para os órgãos públicos. Esse fiscal está agora na sala com ar-condicionado, numa prefeitura, num órgão fiscalizador, esperando a população denunciar, esperando chegar a denúncia pela internet. Ele está ali, está protegido. Antes, esses fiscais estavam nas ruas e, claro, o fiscal corre o risco, ele foi e fiscalizou, mas esse fiscal tem a proteção por lei, algo que não tem a população. O funcionário público, ele é protegido pelas leis. Mesmo o comerciante, o empresário, ele sabe que ele vai ter dor de cabeça se ele brigar com o funcionário público. Agora, se ele brigar com alguém da população, que garantia por lei tem alguém do povo que fez a denúncia? Que proteção ele tem? Essa que é a questão da denúncia. E mesmo uma denúncia relacionada à segurança pública, que garantia o cidadão tem em denunciar os problemas em relação à segurança pública. Se já na questão comercial a população tem todo esse risco, imagine em relação à segurança pública. E eu pergunto, os órgãos públicos, os políticos, o que eles fizeram com a segurança pública? Eles estão agora na zona de conforto, se aproveitaram do mecanismo virtual que chegou à população. E a população se iludiu com isso. A população se iludiu achando que agora ela é a fiscal. Oh, que maravilha! Sou fiscal, você é fiscal. E aí? Que garantia você tem em relação às represálias que você vai receber? O poder público, os políticos se livraram da responsabilidade, porque sabiam que a população ia se iludir com este aparelho tecnológico. Esse aparelhinho que todo mundo tem nas mãos, o celular, chega lá, filma o problema, joga na internet, faz a denúncia, e a população não sabe do risco também que está correndo com isso. E aí? Pensem nisso. Agora, outra questão. O poder público jogou tudo nas mãos da população, consequentemente está pagando menos pessoas, menos fiscais. Vejam quantos fiscais de posturas tem na sua cidade. Vejam quantas pessoas trabalham na vigilância sanitária. Vejam quantos profissionais estão sendo pagos para ficarem numa sala esperando chegarem as denúncias. E o dinheiro que os políticos economizaram com menos fiscais nas ruas, com menos pessoas trabalhando nas ruas, utilizando carro, utilizando combustível,
quantos políticos economizaram, contratando menos pessoas, jogando a responsabilidade nas costas da população. E todo esse dinheiro economizado adivinhem para onde está indo? Marketing. Diminuíram os fiscais nas ruas, aumentou de forma extraordinária os fiscais de internet, que estão ali para fazer propaganda para o grupo político da cidade, do estado. E a polícia. Vamos pensar também o quanto se investiu em segurança pública depois que chegou a internet. Uma pessoa aqui comentou: nos Estados Unidos as leis funcionam. Lá a lei é dura, joga duro com a população. Tá legal, joga duro, é verdade. Por quê? Porque a polícia lá está menos amarrada à política. A polícia lá está liberta das amarras da política. As leis lá são diferentes, ok, mas os crimes continuam acontecendo. Lá os psicopatas agem, cometem todos aqueles crimes que vemos aí de tempos em tempos, os serial killers nas escolas, que falei também no outro vídeo. Na hora não lembrei do termo, da expressão serial killer, mas os crimes lá continuam ocorrendo. Por quê? Mesmo com as leis duras, continuam ocorrendo. Por quê? Porque não se está trabalhando a raiz do problema. As leis nos Estados Unidos são mais duras. Elas inibem bastante. Mas os crimes continuam ocorrendo. Por quê? Porque não se trabalha a raiz do problema, que é o problema estrutural, social, da estrutura social. Lá é uma sociedade consumista que vive pelo valor que se dá àquilo que você tem, a propriedade, a fortuna que você tem. Você só passa a ser alguém se você tem. Se você não tem, você fica para trás. É uma sociedade onde se valoriza o ser humano pelo que ele tem e não pelo que ele é. Daí a raiz do problema. Daí a violência que continua naquele país, mesmo com todas essas leis duras, mesmo com investimento no setor de investigação da polícia. Lá a investigação funciona, mas mesmo assim não consegue dar conta. Continua sendo um enxugamento de gelo, porque falta mexer na estrutura, na raiz social, na raiz dos problemas. E aqui no Brasil, além de não se mexer na estrutura social, aliás, vieram muitas leis aí que dizem que é lei para favorecer os excluídos, né, as vítimas da sociedade, só que está se favorecendo o aumento da criminalidade. O Brasil não está acertando na forma que se mexe na estrutura social. Some-se a isso ao erro nas leis, na Constituição, leis que vieram aí supostamente para proteger o cidadão mais excluído, e essas leis estão favorecendo a criminalidade com as brechas. Essas leis estão podando as ações da segurança pública. Dessa forma, o Brasil piorou a situação da segurança pública. Muitos vão querer se basear nas leis dos Estados Unidos, mas também não vai resolver. Da forma que se faz lá, não vai resolver no Brasil. No Brasil, tem duas coisas para se atacar. Lá tem uma só, que é a questão de mexer na raiz da estrutura social. Aqui, além dessa, temos também a questão da ação da polícia, da ação da segurança pública, que ficou de mãos atadas.
pelas brechas nas leis. Temos que analisar por esse lado sem levar para o lado político. Porque a partir do momento que se colocar política no meio, a coisa não caminha. Vai ficar aquele jogo de empurra. Um lado joga para o outro e não se resolve. Temos que ver a questão da segurança pública sem colocar política no meio. Porque os dois lados políticos que estão aí se degladiando têm falhas, têm erros históricos que não foram resolvidos. E o outro lado que veio aí com toda essa força tentar corrigir também errou. Então, a questão da segurança pública no Brasil está amarrada, e para desamarrar, a questão envolve mudança no legislativo, as leis têm que ser mexidas. Para isso depende do envolvimento público do cidadão, o cidadão se unir, e isso está fora do alcance nesse momento tenso político no país. A polícia também está amarrada, questão estadual, não vou entrar em questão de salarial aí, que é outro caso também que vai dar muito debate em cima, mas não é só isso. As amarras políticas são complexas, são delicadas. O governo aí faz todo um marketing com viaturas novas, muda a cor das viaturas, que é puro marketing político, que também ilude a população. A população continua se iludindo com o marketing. Olha lá, o governo estadual, viaturas novas para a polícia. Tá, igual o trem. Colocou trem novo na CPTM e daí a estrutura da ferrovia continua caótica. Os problemas estruturais na ferrovia paulista continua dando problema para o usuário. Não adianta colocar trem novo, trem vermelho, cor nova, muda o nome, muda a cor, igual acontece nos ônibus novo, os problemas para o usuário continuam os problemas para quem usa o transporte público. Colocou trem novo, colocou ônibus novo, faz aquela propaganda. Agora é lá a MTU se espalhando pelo interior do estado, vai resolver os problemas do transporte suburbano. Colocou ônibus novo, mudou a pintura, tudo coisa para enganar a população. Não resolve enquanto não se mexer na estrutura. O exemplo dos ônibus do transporte público é o mesmo exemplo para a polícia. O governo fica fazendo marketing com veículos novos, uniforme novo, coloca uma base aqui, outra ali, mas e o investimento em seres humanos, em profissionais? Aí que está. Quanto se investiu em técnicos na área de transporte para resolver o problema raiz do transporte público? Quanto se investiu em profissionais em segurança pública para resolver o problema da segurança pública? Quanto o governo está investindo em serviço de inteligência, em formação desses profissionais? Quanto? Respondam. Então, políticos, respondam, venham aqui responder quanto vocês estão investindo em formação humana de profissionais na área, em técnicos na área.
É muito bonito falar que comprou tantas viaturas, vemos todas as viaturas paradas, mas não tem dinheiro para as viaturas estarem na rua. Quantos homens, quantos policiais foram contratados nesses últimos anos? Qual a formação? Quanto o governo investiu na formação desses profissionais? Respondam. Quanto vocês investiram em serviço de inteligência com toda essa ferramenta tecnológica que temos nas mãos agora? E os drones? Tem drone usando aí pelos esportistas. Os esportistas estão usando drone, fazendo filmagem, né, para o YouTube, tudo. Muito bonito, né? Como turismo, os drones estão mostrando as cidades para fazer propaganda para os prefeitos. Claro, não são os prefeitos que estão fazendo propaganda com drone. É tudo os puxa-sacos, né? O pessoalzinho que cria lá na rede social, o grupo Eu Amo Cidade Tal. Aí filma lá com drone a cidade tal, olha quanto ela evoluiu. Aí faz a propaganda política, propaganda discreta, propaganda sutil para o partido político daquela cidade. Bonito, né? E os drones para a segurança pública, para a polícia florestal, né? E aí? Estamos entrando em mais um período de estiagem. E os drones para fiscalização? Para detectar rapidamente os incêndios, né? Os bombeiros estão usando drones? E aí? E aí, governinho estadual? Está usando ou não? Vamos, respondam, estou esperando. Vamos lá. A guarda municipal, né, sobrecarregada. Corre para cá, corre para lá. Agora estão fazendo função dos fiscais de posturas, né? Quantos fiscais de posturas tem na cidade? Sobrou para a guarda municipal, né? O que era a função dos fiscais de posturas, né? Barulho, aquelas motos, né? Aquela zoeira de moto que cidades 24 horas por dia, aquela farra de moto, tirar no giro, como que é? O grau lá, tirar no giro, aquelas faixas que agora estão aparecendo nos bairros periféricos, proibido tirar no giro, aquelas coisas, né? Era tudo coisa que antigamente os fiscais de posturas viam. Agora as prefeituras dizem, não, é função da PM, função da guarda municipal. E os fiscais de posturas fazem o quê? E os fiscais de trânsito estão fazendo o quê? Qual o poder deles? Ficar só ali nos parquímetros? E a zoeira no trânsito? A PM que já está sobrecarregada e tem que correr atrás de desmanche, os crimes que estão acontecendo para cá, para lá, todo dia tem crime aqui, crime ali, a PM correndo para cá, para lá. E as prefeituras, a responsabilidade da PM para ver escapamento aberto de motoqueiro, zoeira de moto por aí, é a PM. Ou então a guarda municipal, fazendo função de fiscais de posturas. Jogaram tudo nas costas da população, jogaram tudo nas costas da polícia, guarda municipal, PM, governo estadual jogou nas costas da PM, depois faz propaganda, compramos tantas viaturas, mas e a questão humana, o lado humano da polícia? Quantos PMs já se suicidaram? Quantos PMs fazem tratamento com psicólogo, psicanalista, estão nos divãs de psicanalista cuidando da saúde mental, que estão sobrecarregados? Quantos entraram em depressão?
Por quê? Política. A doença do Brasil é política. A maior quadrilha do país está nos esquemas políticos que infestam o Brasil. Desde o federal, estadual aos municipais. O problema do Brasil é político. Sei que muitos aqui já me conhecem por bater ferozmente nos políticos. Mas se vocês que estão assistindo o vídeo pesquisarem a raiz do problema, vocês vão chegar que tudo é consequência dos esquemas políticos. Tudo bem, a população tem responsabilidade, porque a população está dividida, a população está alienada por influenciadores digitais, a população está amarrada pelo lixo que se joga diariamente na internet, esses cantores inúteis que estão aí como influenciador digital, fazendo polêmica para amarrar a população, para distrair a atenção pública com besteirol na internet, enquanto isso a população se distrai, se ocupa com besteira e acaba não se unindo, não fortalecendo as comunidades, as associações para criar grupos, para mudar a legislação, para cobrar dos políticos, para cobrar solução. E aí os crimes, a criminalidade continua se expandindo. Temos aí milhares de pessoas nas cracolândias, furtando, roubando. Além dos dependentes químicos, temos a criminalidade usando os meios tecnológicos para se fortalecer, para praticar grandes crimes, e a polícia sobrecarregada, não dando conta, enxugando o gelo, enquanto isso os políticos não investindo na estrutura social para resolver os problemas na raiz, o problema da sociedade doente, não investe o que é necessário na segurança pública, não investe em tecnologia, em ferramentas tecnológicas para a polícia trabalhar, e assim o país vai caminhando para o caos. Vem aí o caos maior, talvez uma guerra civil, ainda vamos assistir nesse país. Se continuar a situação desse jeito, se nada for feito, se a população não abrir os olhos com tudo isso que eu falei neste vídeo, em outros vídeos que eu já falei, e em mais vídeos que eu vou falar, se a população não abrir os olhos, continuar aí, né, se iludindo com besteirol de influenciadores digitais, em polêmica de cantores que não valem nada, em polêmica de... vocês sabem, enfim, não vou entrar muito em detalhes aí, porque o assunto é delicado. Enquanto você, internauta, ficar amarrado, interagindo com besteiras de influenciadores digitais e não abrir os olhos para esses casos que estamos vendo diariamente, como aconteceu agora lá no Jabaquara, em São Paulo, o caso da menina lá em Campo Limpo também que foi assassinada e a polícia não perdeu o criminoso, por incrível que pareça, o suspeito fugiu. Continuaremos assistindo esses casos enquanto você, população, você internauta, não se engajar em cobrar no lugar certo. E o lugar certo é prefeituras, governo estadual, governo federal. Não importa o partido, se é direita, se é esquerda, esqueçam isso. Temos que cobrar. Temos que cobrar empenho e mudanças nas leis. Mudanças nas leis depende de união. Pensem bem em quem vocês vão votar. E também votar certo em vereador. Chega de ficar se iludindo com aquele candidatinho
que mal sabe escrever, mal sabe redigir um artigo, só porque ele fala bonito, ele fala bravo na internet, né? Fala bonito. Ah, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, mas não sabe redigir um texto. Não tem coerência para explicar questões que envolvem as leis, questões sociais, raiz do problema social. Não é porque o candidato ali só fica reclamando do buraco na rua, só reclamando, só denunciando que o prefeito não fez isso, não fez aquilo. Isso é coisa trivial. O candidato que tem poder para fazer alguma coisa, ele tem a visão aberta e não visão estreita. Não é aquele candidato que só fica falando numa causa, que só tem uma pauta, que é só defesa de animais abandonados, ou é só buraco na rua, ou é só defesa do consumidor, ou é só transporte, ou é só qual outro? Saúde, né? Aquele candidato que só fica denunciando os problemas nos hospitais. Não! O candidato ideal é aquele que conhece um pouco de tudo, que não é só focado numa área, não. Hoje, quem entra na política tem que conhecer tudo. Saúde, transporte, meio ambiente, segurança, tem que conhecer, sobretudo, as leis e a estrutura social. Porque o problema de segurança pública, a raiz dele está nas famílias, como os jovens estão se formando, desde o primário lá na escola, desde o fundamental, desde a estrutura escolar de hoje, que já falei, também já escrevi, não sei se falei em vídeo, mas eu tenho artigos também falando sobre isso, desde a participação dos pais na escola, que hoje a PM não existe mais, os pais também, por causa do mundo virtual, largaram as escolas, agora fica tudo ali no WhatsApp e não sabe o que de fato está acontecendo nas escolas. Muitas vezes a mãe tem tempo para ir na escola, mas fica lá só no WhatsApp, só na fofoca na vizinhança, fica vendo besteira na internet e não está na escola do filho para ver o que acontece, para conhecer os professores, para conhecer a direção da escola. É o comodismo, a zona de conforto que chegou com o mundo virtual e a população se arreganhou. A população agora só fica no WhatsApp e não está presente para constatar a realidade. É toda essa desestrutura social. E o candidato, estamos num ano eleitoral, analise se o seu candidato é a pessoa que está nas ruas ou se é o cidadão que fica só ali no WhatsApp, na internet, tudo ali na casa dele, vendo o que acontece pelo celular e não está presente nas ruas. Eu estou presente nas ruas, estou fazendo os vídeos, trabalho com revisão de livros no computador, mas depois eu largo o computador e vou lá na rua, vou na favela, vou no bairro de classe alta, vou nas ruas, vou nas cidades, vou nas áreas rurais, entro em tudo que é lugar para ver o que acontece. O seu candidato é assim também? Ou só está na zona de conforto? É hora de abrir os olhos, é tarde demais já. Mas temos que começar, temos que tirar esse atraso. Abram os olhos, porque as coisas estão piorando dia a dia. Vocês estão ligados aí na imprensa virtual, vendo as notícias de crime todo dia?
Não adianta ficar lá, meus sentimentos, que dó, ou ficar reclamando, a culpa é do PSDB, a culpa é do PT, a culpa é desse, a culpa é daquele. Não adianta ficar reclamando, esbravejando nos jornais, na imprensa virtual, desabafando. Não adianta. Você tem que se desamarrar dessa prisão que estamos, dessa alienação política, essa alienação de influenciadores digitais, essa alienação da imprensa sensacionalista também. O Velho Notícias Populares agora está em tudo que é... Todos os canais de comunicação aí se renderam ao sensacionalismo para ganhar ponto do Google. Essa é a verdade. A população está amarrada ao sensacionalismo. A imprensa se alimenta do sensacionalismo. Desculpem os amigos aí ligados à imprensa, tem muitos que são verdadeiros. Tem muitos que não se rendem ao sensacionalismo. Eu sei quem são os amigos dos jornais que colocam muita coisa boa, que não apelam ao sensacionalismo. São meus amigos, vocês me entendem, vocês têm amizade comigo. Mas muitos setores da imprensa, muitos jornais são puramente sensacionalistas, estão aí se alimentando desse sistema que não vai levar o país a nada, só vai continuar levando o país em direção ao caos. É toda uma estrutura aí difícil de mudar. Eu sei que é difícil, porque hoje todo mundo precisa ter o seu sustento e está tudo amarrado. Tenho amigos aí na área de comunicação que perderam emprego, que ficaram numa situação difícil, perderam o sustento, porque hoje os comerciantes, cada um faz a sua propaganda. O jornalismo perdeu muito com a chegada da internet. Reconheço isso porque também sou um comunicador social. Trabalhei para jornalistas. Trabalhei nos anos 80, 90 para muitos amigos jornalistas, muitos já falecidos. Conheço muito bem a área, minha irmã trabalhou na área. Entendo a situação dramática de muitos amigos jornalistas. Mas eu sei que houve todo um aprisionamento do setor, da área de jornalismo. Se perdeu muito. Mas nem por isso vai se render ao sensacionalismo, à alienação coletiva da população. Com besteirol, com coisas alienadoras que têm política por trás. Tanto direita como esquerda, não interessa, os dois lados têm erros. E se quiserem eu mostro os erros aqui. Vamos deixar de lado esse negócio de ideologia. Vamos colocar os pés no chão. Vamos trabalhar pelo país. Por quem quer salvar a sociedade, salvar as famílias da criminalidade e da alienação. Salvar os nossos jovens, salvar as nossas crianças. E isso não é apoiando partido A, partido B, partido C, partido D. Se desgarrar de partidarismo. Temos que olhar pelo lado humano. E para olhar o lado humano, vamos ver pessoas. Não importa o partido dele. Vamos ver pessoa. Se aquela pessoa está trabalhando pela salvação das nossas
famílias. E isso não tem nada a ver com conservadorismo. Estou falando família, mas não estou falando de família tradicional, família progressista, família A, B, C, D, família rica, família pobre. Não, é todas. Aqui não entra proteção à família pobre ou proteção à família rica. Todas, eu estou falando de seres humanos, porque todos estão sendo vítimas da destruição e da criminalidade. Famílias pobres e famílias ricas estão sendo vítimas da criminalidade. Então tem que ser uma pessoa, um político, alguém que tem força para fazer alguma coisa pelo nosso país e que quer salvar todas as famílias, e não só aquela ou esta família. É alguém que está fazendo pelos seres humanos. Não importa a condição social, não importa o que apoia ideologicamente. Vamos falar de seres humanos. Vamos falar de ser humano espiritual. Não de religião, religião A, B, C, D, esta ou aquela. Vamos falar de espiritualidade, de construção espiritual do ser humano. Vamos falar de construção de valores humanos e não de valor político. E não de valor direcionado só àquela ou esta religião. Vamos falar de valor universal, valor de todos os seres humanos, pobres, ricos, todos. Analisem e o assunto prossegue. Obrigado.